João 15, 1. Aleluia, aleluia. Isso aqui está melhor, acho. Aleluia. João, capítulo 15, versículo 1. Todos acharam? Eu queria ler com os irmãos juntos. Enquanto isso, alguém me consegue uma aguinha, por favor? Diz assim a palavra de Deus. Todos acharam? Diz a palavra assim, ó. Rafinha, dá o iniciar aí para mim. Já apertou? Já apertou? Iniciar a gravação. Amém. Diz assim a palavra. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. E ele diz assim, toda a vara em mim que não dá fruto, ele atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara de... Aleluia. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Por quê? Porque eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém, amados? Feche seus olhos. Senhor, eis a tua palavra nessa noite. Deus, não deixa eu trazer apenas uma palavra, Senhor, apenas um conhecimento, mas que hoje haja uma revelação dos céus para nossas vidas. Tu sabes o que tua igreja precisa ouvir. Deus, tu sabes, Senhor, como foi preparar esta mensagem, Pai, e eu creio que ela veio dos céus. Então, em nome de Jesus, que hoje, Senhor, os céus se abram. Pai, que hoje o teu Espírito venha ministrar poderosamente ao coração da tua igreja. Que eu diminua e que tu cresça, que todo espírito das trevas caia por terra agora, todo espírito que tenta roubar a nossa atenção, endurecer o nosso coração, toda obra do inferno vai ficando fora, e agora eu declaro abertos os nossos ouvidos, a nossa mente, leva o nosso coração cativo a ti, para que possamos receber da tua palavra viva. Deus, que a tua palavra venha gerar vida em nossos corações hoje, em nome de Jesus Cristo, e a igreja diz, amém. Amados, Jesus começa esse versículo dizendo assim, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é lavrador. E ele fala que toda vara em mim que não dá fruto, ele tira e lança fora. Porém, ele limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. E no fim ele fala assim, ó, eu sou a videira verdadeira, quem está em mim, eu e nele dá muito fruto, porque sem mim nada vocês podem fazer. Então, quando Jesus diz que ele é a videira verdadeira, pensa comigo, querido. Se Jesus é a videira verdadeira, logo existe o quê? Uma videira falsa. Meu Deus. Recebeu a revelação aí? Alguns falam aí como é que é? Colocou o drive, né? Como é que o Marçal fala? Querido, se existe uma videira verdadeira, logo é óbvio que existe uma videira falsa, que vem para o quê? Para nos enganar, para que nós possamos o quê? Perder tempo cultivando algo que não é de Deus. E meu querido, mas o que é algo falso, querido? Para nós entendermos a profundidade da videira verdadeira e da falsa, nós precisamos entender o que é falso. Para ser falso, ele precisa ser o quê? Parecido com o verdadeiro. Para algo ser falso, por exemplo, se eu disser aqui para vocês que eu sou o Tom Cruise, alguém vai acreditar? Não, por quê? Porque eu sou muito mais lindo que ele. A gente é muito diferente. Por exemplo, o meu filho é minha cópia. Querido, vocês podem achar que não, mas se eu colocar foto da minha idade com a dele, vocês vão dizer que é igual. Por quê? Porque nós somos muito parecidos. Então, para ser falso, é necessário que seja parecido com o verdadeiro. O exemplo disso é moeda falsa. A moeda falsa, ela parece com a original. Você precisa o quê? Você precisa ter conhecimento técnico para olhar e reconhecer e dizer, olha, essa nota é falsa. Alguém já pegou nota falsa aqui? Eu já.
E muitas vezes você olha, parece verdadeira. Mas quem conhece, olha e sabe, não é ser falsa. Por quê? Porque ela não tem esse códigozinho aqui, porque esse jeito aqui é diferente. Tênis, por exemplo. Quem já comprou tênis de segunda linha aqui? Alguém já comprou? E o que acontece? Aquilo que é falso, muitas vezes ele tem as mesmas características do verdadeiro. Ele tem a mesma cor. Ele tem o mesmo cheiro. Ele usa o mesmo slogan que o original tem. E dependendo da falsificação, pode até enganar os experts, querido. O cara vai olhar assim, esses dias eu vi um caminhão que foi apreendido lá pela Receita Federal, e as roupas lá eram tão parecidas com a original. As pessoas que falsificaram tiveram tamanho cuidado de fazer tão parecido, que até mesmo os experts estavam confusos de dizer se aquela roupa era ou não falsificada. Contudo, a diferença você só vai perceber quando? Quando você vai usar o produto. E por que quando uso? Porque a qualidade nunca vai ser igual. Se tu pegar um tênis que você comprou, o cara garantia, não é primeira linha, é igual ao original. Aí você começa a usar, você começa a ver que o conforto não é igual. Você começa a correr com ele, ele começa a descolar a sola. Uma vez eu comprei um tênis, eu sempre tive um sonho de ter um tênis, eu não lembro qual que era a marca, eu não lembro se era Reebok, se era Nike, o que era. E lá na escola de sargento tinha um rapaz lá que vendia tênis. Ele dizia, não, isso aqui é igual ao original, lá garantia sou eu. Irmãos, eu botei e fui correr, todo feliz, né? Meu tênis, sempre quis ter um tênis desse. Irmãos, eu corri. No primeiro quilômetro que eu corri, descolou a sola do tênis. Então o que acontece? Você só consegue ver se é bom ou não quando você usa. O gosto, por exemplo, você compra lá Coca-Cola original e você pega lá o refrigereco. Aqui, me dá um exemplo de refrigereco de Coca aí. Tem um agora aí, como é que é? Fruc-Cola. Irmão, é bom? Dá para beber, irmão. Dá para tomar. Na festinha de aniversário a gente toma. Mas você compra em casa? Dificilmente. A gente compra Pepsi, mas não compra Fruc. Por quê? Porque o sabor não é igual. O efeito, a duração não é igual, por exemplo, um perfume. Você compra um perfume, não. A essência é muito parecida. Eu compro às vezes uns falsi aí. A essência é parecida. Mas como é que você sabe se é original ou não? Por causa do quê? Da duração. A fixação não é igual. E principalmente, no caso de nós, querido, quando você pega a videira que não é verdadeira, os frutos nunca serão iguais. Daí entra o famoso ditado, comprei gato por... Amém? Alguém? Eu estou achando que eu estou velho, querido. Comprei gato por lebre. Ou o barato sai caro. E só sabe disso o quê? Quem comprou algo barato, com a promessa de ser igual ao original, mas no fim passou raiva. Perdeu tempo e dinheiro jogado no lixo. Alguém já comprou algo dizendo assim, não, esse vai ser bom. Aí você comprou e quando chegou em casa deu raiva, que vontade de tacar na parede, querido. E da mesma forma, querido, Jesus nos salienta que Ele é o quê? A videira verdadeira. E, meu amado, se Jesus é a videira verdadeira, logo existe em algum lugar sendo oferecida a videira falsa, que nos promete alegria, felicidade, prosperidade, muita frutificação e o melhor, promessa de salvação eterna. Porém, tudo isso por um preço bem baratinho. Até porque o que atrai o comprador de algo genérico, falso, é o que, querido? É o preço. Irmão, se você tem condições de comprar um tênis de Nike, você não vai comprar um falsificado. Mas o que acaba te atraindo é a bagatela. É o preço, mas com a promessa do quê? De ser igual ao original. Porém, no fim, a promessa acaba se mostrando uma verdadeira enganação. Porque aquele que escolhe a videira que é falsa, que parece verdadeira, tem cheiro de verdadeira, mas a alegria e a felicidade tinha prazo de validade. A prosperidade da videira falsa não durou muito tempo. Os frutos eram michos e logo apodreceram. E o pior, querida, a salvação, que tinha um custo baixo, tornou-se em condenação eterna. Mas a questão é, querido, quem é essa falsa videira? Quem é essa videira que é falsa, que tem enganados muito, querido?
Querido, se Jesus, ele é a videira verdadeira, e se Jesus, ele é o verbo vivo, a palavra viva de Deus, logo, existe uma falsa videira que falsifica o verbo vivo, que falsifica a palavra viva, que é o evangelho de Deus. Então a falsa videira é o falso evangelho que nos é anunciado, querido. A falsa videira é um evangelho que parece verdadeiro, promete salvação, promete cura e libertação, mas é engodo do inferno, querido. Essa é a falsa videira, é o falso evangelho, é a falsa palavra de Deus. Mas a questão é, como distinguir, diferenciar a verdadeira videira, que é Jesus, da falsa videira, que é o falso evangelho, querido? Como eu faço para identificar se o que eu tenho ouvido, se o que eu tenho vivido e praticado é o verdadeiro ou o falso evangelho? Como eu faço, querido? Gálatas 1,6 conta. Olha que tremendo, querido. Paulo está com os Gálatas e ele traz uma palavra para eles, está lá em 1,6. Não precisa abrir, mas eu vou ler aqui. Gálatas 1,6 fala assim, ó, Paulo para os Gálatas: maravilho-me de que tão depressa passais daquele que vos chamou a graça de Cristo, para quê? Para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ele fala assim, olha que Paulo fala: mas ainda que nós mesmos, ainda que o apóstolo Paulo e os outros apóstolos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que você já tem anunciado, que vocês têm ouvido, seja anátema, seja maldição, querido. E ele fala: assim como vos já lhe dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que você já recebeu, seja maldição, querido. E os Gálatas, eles já tinham recebido a palavra de salvação de Paulo, eles já tinham recebido Paulo já tinha compartilhado os princípios da fé em Cristo, mas aí de repente, vieram aqueles que eram da lei, que eram crentes em Cristo, mas praticantes do judaísmo, e começaram a pregar um evangelho ao qual precisava fazer as velhas obras da lei. E aí Paulo, quando soube que eles estavam querendo se circuncidar, guardar sábado, guardar festas, guardar dias, Paulo chegou em Gálatas 3:1 e falou assim: ó insensato Gálatas, loucos Gálatas, quem vos fascinou? Em outras versões diz assim: quem vos enfeitiçou para não obedecerdes à verdade? E ele fala assim, ó: sois tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, agora vocês vão acabar na carne. E sabe o que é interessante? É que todos eles foram seduzidos a buscar o falso evangelho. Porém, um dia eles viveram o evangelho verdadeiro. Um dia eles começaram tendo experiências reais com Deus, mas no fim acabaram na carne, querido. Mas a questão é, o que faz eu abandonar o verdadeiro evangelho a seguir o falso? Sabe o que é? São as facilidades que o falso evangelho promete. Eu tenho certeza que todo mundo aqui um dia teve um encontro com o Espírito Santo, teve um encontro com a palavra, e a palavra começou a modificar o seu coração, e de início todo mundo recebe com alegria. Mas aí de repente a palavra começa a cavar o seu coração, e ela começa a pedir de você que você tome decisões a qual não são fáceis de tomar. Decisões que precisam mudar quem você é, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Cristo. Só que aí de repente, no meio do caminho aparece alguém dizendo assim: olha, eu tenho um evangelho diferente, que você não precisa fazer isso tudo. Ele promete facilidades, que muitas vezes, inicialmente, o cheiro é igual ao verdadeiro, o gosto é igual, mas no fim é maldição, querido, é falso. E como nós vamos reconhecer esse tipo de evangelho falso? Querido, hoje na igreja existem 3. Eu poderia falar vários, mas eu vou falar os principais tipos de evangelho.
que parece verdadeiro, tem cheiro de verdadeiro, o gosto é parecido, mas a duração te leva para a eternidade no inferno, querido. O primeiro deles é o evangelho do legalismo. É o evangelho dos fariseus. Tem até uma música famosa que está tocando aí, que é o evangelho dos fariseus. Por que os fariseus? Porque os fariseus eram um grupo de religiosos que criavam várias regras para impor sobre aqueles que queriam ser salvos. E Jesus, em Mateus 23, depois eu quero que você abra a Bíblia em Mateus 23 e leia todo ele. Eu não vou ler todo ele, porque é extenso, mas eu vou trazer alguns pontos principais. Mas Mateus 23 é Jesus dando no meio dos fariseus religiosos. E ele fala assim, 23:2, dizendo assim, ó: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, vocês observam, e vocês a façam, mas não procedas conforme as suas obras, porque dizem e não fazem, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e põem aos ombros dos homens, porém eles nem com seu dedo querem movê-los. Sabe quais são as características do evangelho do fariseu? Primeiro, é cheio de regras. O evangelho do fariseu, ele é cheio de regras e ele dita que tudo é pecado. Quer ver um exemplo? Um tempo atrás, eu congregava numa igreja, não vou falar a denominação, mas muitos conhecem, a qual eles regiam o evangelho da lei. Eles diziam o jeito de você vestir, o jeito de você andar, de você se portar. Se você não andasse no padrão que eles determinaram como santo, você não era crente. E uma vez, eu tinha saído com uns amigos, e eu era obreiro, pregava a palavra. Eu estava no parque de diversões, estava lá em Canoas, no Carrefour. E aí eu estava andando no parque, e de repente veio um presbítero, até muito querido, já faleceu ele. E ele veio e chegou e falou assim: bonito, hein, irmão? Bonito, hein? Andando no parque. E foi a mesma coisa, dizer assim: olha, que bonito, né? Um crente servo de Deus se divertindo no parque. Que absurdo onde nós estamos. Querido, para ele, se divertir era pecado. Por quê? Porque ele cresceu num lugar onde as pessoas determinaram que crente não pode se divertir. E para ele aquilo era o quê? Era pecado. E logo, se eu estou me divertindo e estou pecando, a mão de Deus vai pesar sobre você. Porque outra questão que acontece no evangelho legalista é que além dele ditar o que é certo e errado, ele também dita a maldição de Deus sobre as pessoas, para aqueles que não andam segundo o evangelho deles. Eles impõem sobre outros também aquilo que muitas vezes nem eles conseguem cumprir, como diz a palavra. Uma vez eu estava na praia, e tinha um jovem sentado ao meu lado, e aquele jovem brilhava, os olhos dele brilhavam, era um jovem que devia ter os seus 14, 15 anos, e ele ia correndo para a praia, entrava na água, voltava de novo, daqui a pouco ele corria e voltava, e eu falei com ele assim: nossa, que alegria. Ele: sim, é a primeira vez que eu estou entrando no mar. Eu falei: bah, que legal, tchê, você não mora aqui? Ele: não, morei aqui toda a minha vida. E eu estava em Natal, no Rio Grande do Norte, eu falei assim: gente, mas como assim? Tu nunca entrou na praia morando aqui? Não, sim, porque a minha igreja não permitia eu tomar banho de praia. E aquele jovem, ele nunca tinha tomado banho de mar, porque na igreja dele, ele ouvia um evangelho a qual entrar na praia era proibido, era pecado. E aí eu conversando com ele, eu descobri também que ele nunca tinha jogado bola na vida dele, porque jogar bola era do diabo, e quem jogasse bola ia ser lançado no inferno. TV então, nem se fala, querido. E a questão é que muitas vezes esses fariseus, esses religiosos, eles colocam o peso de um evangelho de legalismo, de peso e de maldição, a qual muitas vezes nem eles cumprem, querido. Em Mateus 23, fala de outra forma, fala assim: olha, vocês escribas e fariseus são hipócritas, pois vocês dizimam a hortelã, o endro e o cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, pois, fazer estas coisas que você faz, os dízimos, o cominho, e não omitir as outras. E ele fala assim: condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo.
Ou seja, a característica dele é que eles eram cumpridores da lei, mas vazios da graça e misericórdia de Deus. E, meu querido, a principal característica de um crente verdadeiro é que crente é misericordioso, querido. Mateus 5,7 fala assim, ó, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A palavra de Deus fala assim, ó, que a mesma misericórdia que você exerceu vai ser exercida sobre a tua vida no julgamento. Mateus 9,13 fala assim, ó, ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Porém, o seguidor desse falso evangelho, dessa falsa videira, ele sempre traz nos seus lábios o quê? Palavras de condenação. Tem aparência de santidade, mas por dentro são homens maus, homens ímpios, podres e vazios da presença de Deus. Mateus 23, 27 fala assim, ó, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes ao sepulcro caiado, que por fora é bonito, é lindo, é formoso, mas interiormente é cheio de ossos podres. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estão cheios de hipocrisia e iniquidade. E a pior característica desse tipo de evangelho é o quê? É que eles não entram no céu e nem permitem que os outros entrem. Mateus 23, 13 fala assim, ó, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês fecham aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixar que os outros também entrem, querido. Evangelho de jugo, de peso, de maldição, que não conhece misericórdia, que não conhece o poder do perdão, que não conhece a misericórdia e graça do Senhor. Mas aí você fala, mas pastor, você falou que era um facilitador, esse tipo de evangelho não parece facilitar, não é verdade? Inicialmente parece até prejudicar, mas meu querido, qual é a vantagem desse tipo de evangelho? É simples, meu querido, é que nesse evangelho, eu sou salvo pelas minhas obras, eu sou salvo pelo aquilo que eu faço, pelo aquilo que cumpro, querido. E meu amado, o que você faria se você pudesse ser salvo pelo poder dos seus braços e ter a certeza da salvação? A gente viveu séculos, por exemplo, que as pessoas conquistavam a salvação através da indulgência. Eu ia lá e eu pagava o perdão pelo céu. E hoje não é diferente, querido. Hoje, muitas vezes tem religiosos que eles querem comprar a entrada no céu através de quê? De cumprimento de ritos. Se eu vier na igreja, se eu participar do círculo de oração e se eu for fiel dizimista, estou garantido na glória. É o evangelho do legalismo. Sou eu que determino a minha bênção. Eu que faço a minha salvação. Através do quê? Das minhas obras. Eu cumpro a legalidade prevista, eu sou abençoado. Ah, mas se eu não cumprir, eu sou amaldiçoado. Mas não tem problema, é só fazer o que está escrito ali direitinho e eu sou salvo. Não é pela graça, mas é o quê? É pela força do braço. Mas a palavra de Deus fala em Efésios 2,8, porque nós somos salvos pelo quê? Pela graça, por meio da fé. E isso não vem de nós, é o quê? É dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie, querido. E essa falsa videira, esse falso evangelho gera o quê? Discípulos fariseus, religiosos, cheios de regras, mas insensíveis da presença de Deus. São homens que determinam quem entra e quem não entra no céu pelo aquilo que é estereótipo, pelo aquilo que é aparência, por aquilo que eu faço, e não pela graça de Deus. E ele é facilitado por quê? Porque quem está disposto a se sujeitar a essas regras, ele garante a salvação, querido. Tem pessoas, por exemplo, no hinduísmo que abrem mão de tudo para viver na miséria. Por quê? Porque ele gosta de miséria? Não, é porque alguém vendeu um evangelho dizendo que se ele largar tudo e ele viver na extrema pobreza, ele vai ter garantia de céus, querido. Então, são pessoas que querem garantir a sua entrada no reino de Deus pela sua força, querido. Alguém aqui já teve experiência com pessoas assim? Eu já. Pessoas
que determina quem entra e quem não entra no céu. Pelo aquilo que ele faz. Mas há um segundo evangelho também, que tem sido muito pregado nas igrejas hoje, que é o evangelho da hipergraça. Hiper vem de super, mega. Eu chamo de evangelho libertino, outros chamam de hipergraça. Hipergraça. Por quê? Porque se no evangelho do fariseu tudo era pecado, tudo eram regras, qualquer coisa, a mão de Deus pesava sobre você. Cuidado, Cristiano, cuidado, rapaz, tu foi no cinema com a tua esposa, rapaz, Deus vai pesar a mão sobre você. Aí, o irmão batia o carro, tá vendo? É Deus pesando a mão. A esposa ficou doente, é Deus, Deus vai te colocar no hospital, te arrepende, está em pecado. É o evangelho da maldição. Aí, por causa desse tipo de evangelho, acabou surgindo dentro da igreja outro tipo de evangelho, que é o evangelho da hipergraça, que fala assim, em Romanos 5,20 fala assim, que onde abundou o pecado, o quê? Superabundou a graça. Isso é uma verdade? É uma verdade bíblica, querido, que é real. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porém, baseado nessa palavra que é verdadeira, esse tipo de evangelho prega o seguinte, que tudo posso em Deus que me fortalece. Mas pastor, isso é verdade. É verdade. Tudo posso naquele que me fortalece. E por causa do tudo posso, ele literalmente, ele faz tudo. Porque hoje eu não vivo mais no evangelho da lei. Hoje eu não vivo mais naquele evangelho do peso, do fariseu e do religioso. Porque eu descobri que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então hoje eu posso todas as coisas. E ele faz tudo o que ele quer. Mas esquece que em Filipenses 4,13, que fala, tudo posso naquele que me fortalece. No 12 ele fala assim, eu sei o que é passar necessidade e eu sei o que é ter abundância. Aprendi a viver contente em qualquer situação, seja bem alimentado, seja passando fome, tendo muito e tendo necessidade. E aí o apóstolo fala, tudo eu posso naquele que me fortalece. O tudo posso não tem a ver o tudo posso fazer, mas é tudo eu posso suportar, porque Deus me suporta. Deus é quem me sustenta. O evangelho da hipergraça também diz assim, tudo me é lícito. Tudo me é permitido, porque 1 Coríntios 6,12 fala assim, todas as coisas me são, mas nem todas as convêm. E ele fala assim, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Quem vive o evangelho da hipergraça, o evangelho do que tudo pode, ele prega, tudo me é lícito, querido. Eu não vivo mais debaixo daquele evangelho da lei, que infelizmente muitos viveram. E quem vive esse evangelho da hipergraça, muitas vezes, são pessoas traumatizadas, porque cresceram a sua infância diante do evangelho da lei, do evangelho do peso, do evangelho da condenação, nunca conheceu o evangelho da graça, aí ele vai para o evangelho da hipergraça, da liberdade, onde eu posso todas as coisas, onde tudo me é lícito, mas ele esquece que nem tudo me convém. Mas aí é que está o problema, se tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, quem vai determinar o que convém? Quem é que vai determinar o que me é lícito? Porque tudo me é lícito, nem tudo me convém. Tudo me é lícito, tudo me é permitido, mas eu não vou me deixar dominar. E a questão é, quem vai determinar o que pode ou não me dominar? É o meu enganoso coração. Na hipergraça, eu sou guiado pelo meu coração, porque Deus fala no meu coração. Irmãos, essas pessoas que vivem a hipergraça são aquelas que hoje dizem assim, olha, Deus falou comigo que eu tenho que ir para tal lugar. Aí ele vai para tal lugar, ele vai para tal igreja, ele vai ajudar em tal ministério, ele vai para tal trabalho, eu vou começar um trabalho, porque Deus falou comigo. Passa 2, 3 meses, ele está abandonando aquilo. E ele disse, não, Deus falou para mim que não é aquilo mais. Eu falei, mas peraí, tem algo errado. Porque ora Deus fala que é, passa 2 meses, vem as lutas, vem as tribulações, porque tudo posso em Deus, e ele esqueceu que passar necessidade. Aí ele vai para aquele lugar e começa a passar luta no trabalho, ele começa a passar luta no novo ministério, ele começa a passar privações, aí ele diz assim, não é de Deus, meu coração está sentindo que não é aqui, então eu vou embora e abandono. Por quê? Porque ele é guiado pelas suas emoções. Quem determina o que pode, não pode, o que convém, não convém, não é a palavra de Deus, mas é o que ele sente no coração. E aí uma pessoa que vive perdida, sem direção.
Esse evangelho da hipergraça, ele também prega que Deus é amor. Ponto. Alguém nega que Deus é amor, querido? Deus é amor. 1 João 4 fala assim, ó, amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus, e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. No 16 ele fala assim, ó, nós conhecemos e cremos no amor de Deus. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus é dele. Deus é nele. Meu querido, isso é maravilhoso de ouvir. Então, se eu estou nele e ele está em mim, se Deus é amor e o amor de Deus habita nele e o amor de Deus habita em mim, então, um Deus que é amor, é um Deus que é graça, que é misericórdia e é perdão. E está errado isso? Não, Deus é sim misericórdia. Deus é sim graça e perdão. A palavra de Deus fala que nós não somos consumidos. Por quê? Por causa da graça e misericórdia de Deus que se renova a cada manhã. Está lá na palavra de Deus, Eclesiastes, que nós não somos consumidos diariamente por causa da graça e da misericórdia que se renova a cada dia. Então, sim, Deus é graça. Sim, Deus é misericórdia. Sim, Deus é perdão. Mas esse mesmo evangelho que fala que Deus é amor, que tudo é lícito e que tudo pode, ele fala também que Deus é amor e jamais lançaria seu filho no inferno, querido. E se Deus jamais vai lançar o seu filho no inferno, logo, independente do que eu faça ou deixa de fazer, do que eu viva ou deixa de viver, de que eu creia ou deixa de crer, no fim, Deus é amor e ele vai me amar do jeito que eu sou. Porém, ele esquece que Hebreus 10 fala assim, ó, Hebreus 10, 26, quem está anotando? E ele fala assim, ó, o que Deus fala, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, ou seja, você recebeu a palavra de conhecimento de verdade, você recebeu a palavra iluminada de Deus, e ele fala assim, se você voluntariamente pecar, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. E ele fala assim, quebrando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. E ele fala de quanto maior castigo cuidar vós será julgado, merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Querido, e ele termina assim, ó, minha é a vingança, e eu darei a recompensa, diz o Senhor. E ele fala, o Senhor julgará o seu povo, e horrenda coisa é cair na mão de um Deus vivo. E sabe o que eu digo? Deus é amor, sem dúvida. É misericordioso, é um Deus de graça, é um Deus de perdão, mas ele também é um Deus de justiça. O mesmo Deus que te traz graça, que te traz perdão, que te perdoa, que te faz nova criatura, é o Deus que também trará justiça para aquele que diz, eu tudo posso, tudo me é lícito. Ah, Deus é amor. Essa característica também do vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Esse evangelho da hipergraça diz assim, olha, você vinde a mim, vim todos, pecadores, sujos, prostitutas, imundos, ladrões, venham, vinde a mim. Porém, permaneça como estás. Por quê? Porque Deus só quer o seu coração. Deus só quer seu coração. Deus não se importa com a sua vida. Daí esse tipo de evangelho distorcido, que usa versículos fora de contexto, que relativiza a palavra de Deus, que não traz mudança nem transformação, acabou gerando o quê? Discípulos que escolhem o que deve ou não obedecer da palavra de Deus. Eu escolhi aqui, não, eu gosto muito dessa passagem bíblica, não. Ah, mas esse versículo aqui eu corto, porque isso aqui foi um homem que escreveu. Ah, a parte de baixo é boa, não, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, aleluia, para aqueles que permanecem na palavra. Não, essa permanece na palavra é relativo, e assim vai, querido. Ele começa a ler a palavra,
E ele escolhe o que ele quer e não quer. É o que está lá em 2 Timóteo 4,3. Pois haverá tempo em que não suportarão o quê? A sã doutrina. Pelo contrário, eles se cercar-se-ão de mestres segundo os seus próprios desejos, como que sentindo coceira nos seus ouvidos, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se a fábulas, entregando-se a mitos. Eles fazem com a palavra como no restaurante. Eu abro o menu da Bíblia, eu folheio a página e eu escolho, eu decido o que quero ou não quero para alimentar a minha alma. Meu querido, nós somos salvos, é pela graça de Deus, mas não foi de graça, querido. Nós somos salvos pela graça de Deus para nós, mas custou tudo para Deus. Porque diz a palavra que não foi com prata e nem com ouro, mas nós fomos resgatados pelo sangue de Jesus na cruz, pelo sangue do Cordeiro. Custou tudo, querido. Custou tudo. Custou o sangue de Jesus. Querido, a palavra de Deus fala assim em Lucas 9. E dizia a todos Jesus: se alguém quer vir após a mim, primeiro, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perder-lhe-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Querido, hoje o Senhor Ele nos chama para negar a nós mesmos. E querido, negar a nós mesmos é difícil, querido. Porque negar a nós mesmos muitas vezes não tem a ver com pecado. E eis a questão. O negar a si mesmo muitas vezes não tem a ver com negar um pecado, mas tem a ver com negar um estilo de vida a qual Deus não tem para nós. Muitas vezes, negar a nós mesmos é negar aquilo que você mais ama, querido. Negar a si mesmo tem a ver abrir mão de projetos. Negar a si mesmo tem, às vezes, até mesmo a negar a sua própria identidade, querido. Você abrir mão da sua identidade para viver a identidade de Cristo. Por isso que Gálatas 2:20 fala assim, ó: eu já estou crucificado em Cristo e vivo não mais eu, mas o quê? Mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo pela fé no Filho do Deus, ao qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Querido, isso é negar a si mesmo. Diz a palavra que eu tenho que tomar a minha cruz a cada dia. E meu irmão, cruz fala de vergonha. Cruz fala de maldição. Mas a mesma cruz que foi maldição e vergonha para Jesus, hoje para nós é sinônimo de salvação, libertação e cura. Mas, meu amado, eu quero te dizer, o que faz as pessoas seguirem a videira falsa é a facilidade de eu não precisar negar a mim mesmo. Porque todo esse tipo de evangelho, eu ia ainda falar sobre o evangelho da prosperidade, da barganha, mas eu não vou falar que não vai ter tempo. Outro dia eu falo sobre ele, é importante. Mas, meu querido, todos esses evangelhos, eles têm as suas facilidades. O evangelho do fariseu, do legalista, ele me garante que se eu fizer tudinho aquilo ali, certinho, eu vou ser salvo. E muitas vezes, aquele que cumpre a legalidade, ele esconde a podridão que está dentro dele. Ele não precisa se expor. Porque, afinal de contas, se ele vier, dar 2 pulinhos, dizer São Longuinho, ele vai alcançar a bênção dele. Ah, pastor, mas isso é na igreja católica. Será? Tem muita igreja que se eu vestir o meu terno, falar aleluia, glória a Deus e a paz do Senhor, irmão, tiver uma vida aparentemente santa, eu estou salvo. Segundo o evangelho da lei, não da graça. Na hipergraça, por causa dos traumas vividos, ele garante que eu posso tudo. Porque Deus é amor. Mas esquece que nosso Deus é um Deus que traz mudança e transformação. E muitas vezes a gente não quer ser transformado. Eu não quero negar quem eu sou para que eu possa ser aquilo que Cristo quer que eu seja. Querido, para você ser aquilo que Deus quer que você seja, querido, você precisa negar quem você é hoje.
E, meu amado, às vezes é difícil negar quem eu sou hoje. Porque, para negar quem eu sou hoje, eu tenho que reconhecer coisas que eu não gosto de reconhecer. Muitas vezes o negar a mim mesmo significa reconhecer áreas da minha vida que eu já esqueci, que eu era, que eu fazia. Está lá o culto. Mas eu preciso negar, eu preciso reconhecer, querido, o que eu faço. Mas, querido, o Senhor te chama nessa noite a você não ser mais enganado, porque assim, a palavra de Deus fala que eu sou a videira verdadeira. E Ele fala, sem mim, vocês nada podem fazer. Sabe por que muitas vezes a gente não frutifica, querido? Tudo que a gente faz, a gente se esforça, e se esforça, querido. E muitas vezes a gente não frutifica, porque a gente está em algum momento vivendo a falsa videira, buscando a falsa videira, vivendo princípios do falso evangelho, querido, e querendo viver o novo de Deus. Mas a palavra de Deus fala que quando nós permitirmos ser limpo, quem é que nos limpa ali, no versículo inicial que eu falei? Vocês já estão sendo limpos pelo quê? Pela palavra. Olha que mistério. Querido, quando você começa a se alimentar da pura e verdadeira palavra, ela começa a limpar o teu coração. O evangelho, a verdadeira videira, quando você começa a se alimentar dela, ela limpa a sua alma, querido. Ela poda o que precisa ser podado, ela arranca o que precisa ser arrancado, para que finalmente você venha frutificar para o Senhor. Aí hoje nós vivemos o quê? A Páscoa. Bonito. Irmãos, é lindo Páscoa, porque assim, ó, é lindo porque eu adoro ganhar chocolate. Né? Ah, irmão, vamos lá. Quem aqui não comeu um chocolatinho na Páscoa? Quem não? Salvo quem é diabético. Tu não comeu, menina? Também não, tadinha. Alguém dá um chocolatezinho para ela ali no final do culto. Dá um bombonzinho. Já é cultura, né, querido? Mas a gente fala do coelhinho, mas o que a gente mais vê também na internet não é mensagem do coelhinho. A gente vê muita mensagem cristocêntrica. Não, porque Jesus morreu e ressuscitou, aleluia. A gente vê aqueles versículos bonitos, né? Aquelas imagens de Jesus, da cruz, da caverna vazia, uma luz saindo de lá. É lindo, querido. É lindo, mas aquilo não é realidade na vida de muitos que postam aquilo. É só mais um versículo. É só mais uma passagem bíblica, porque na realidade eles não conseguem negar quem eles são para ser aquilo que Cristo quer que eles sejam. Eles não conseguem ser limpos pela palavra. Eles não conseguem negar a si mesmo. Eles não conseguem tomar a sua cruz e eles não conseguem seguir ao Senhor. Mas, meu amado, o Senhor tem te chamado nessa noite para você negar. Negar não a Cristo, mas negar aquilo que precisa ser negado na tua vida. Deus quer que você reconheça aquilo que você tem, que tem te afastado da presença do Senhor. Talvez são os traumas que você viveu no falso evangelho. Talvez são traumas e feridas que você viveu quando um tempo atrás, porque, meu querido, eu posso garantir a vocês que aqui nós pregamos a palavra viva. Em algum momento eu até posso falar alguma bobagem, porque isso aí ninguém está salvo de falar alguma bobagem, mas, meu querido, a gente busca pregar a palavra viva de Deus. Então, aqui nesse altar, você vai ouvir palavra viva. Mas eu sei, porque eu também já frequentei muito lugar, e já ouvi muita bobagem. Já ouvi muita bobagem, querido. E, meu amado, talvez essas bobagens, esse falso evangelho, criou feridas em você. Te fez um crente cascudo. Sabe o que é crente cascudo? Aquele crente que não sente mais nada. Ah, eu queria tanto sentir a presença de Deus, mas olha, eu já me decepcionei tanto, eu já ouvi tanta bobagem, eu já fui tão ferido, eu já fui tão machucado, que eu até vou na igreja, mas eu não consigo mais sentir nada. Crente cascudo. Mas, querido, Deus quer que você reconheça e negue esse crente cascudo hoje. Entregue no altar do Senhor e comece a viver algo novo. Comece a viver não mais você, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo hoje, não vivo mais eu, mas o Espírito de Deus que habita em mim. Se coloque de pé, meu amado, em nome de Jesus. Meu amado, hoje nós vamos estar tomando ceia. Nossa, como está esquisito. Meu amado, aleluia. Meu amado, nós vamos estar tomando ceia hoje. E eu amo tomar ceia, sabe por quê? Porque ceia é um momento de renovar a nossa aliança com Deus.
E a palavra de Deus fala lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, se eu não me engano, que no dia que Jesus foi traído, ele tomou o pão e disse: fazei isso em memória de mim. Depois, semelhantemente, ele tomou o suco de vinho, o suco da vide, abençoou e disse: este é meu sangue derramado por amor de muitos. E ele fala: tomai e bebei em memória de mim. E ele fala: fazei isso todas as vezes que se reunidos, até que eu venha, até que ele venha. E a palavra de Deus fala: por isso então examine cada um o seu coração. Eu amo esse examine, querido, porque muitas vezes a gente passa dias e semanas e a gente não para se examinar, querido. Eu já disse que a gente tem uma facilidade incrível de examinar, olhar e observar a vida dos outros. Como a gente consegue olhar e julgar a vida dos outros, a espiritualidade dos outros. Não, fulana não sentiu nada na igreja. Não, eu estou no coração dela, não consigo enxergar. Não, fulana estava na igreja, mas aquilo ali não me engana, não. Tudo carne. Não, aquela ela estava falando em língua, aquilo ali era tudo emoção, não é de Deus não, porque eu sei quando é de Deus. A gente tem uma facilidade incrível de olhar e examinar a vida dos outros. Mas, querido, como a gente tem uma dificuldade de parar e examinar as nossas falhas, os nossos defeitos, as nossas mazelas, querido. E por isso que eu digo que culto de ceia é o momento de você parar de olhar para os outros e olhar para dentro de si. Olhar para o teu coração e dizer assim: Senhor, será que há algo errado dentro de mim? Será que eu tenho ferido a tua palavra? Será que eu tenho sido enganado? Porque hoje em dia é tanto evangelho sendo pregado no celular, e é maravilhoso, né? Glória a Deus por isso. Mas é tanta bobagem sendo pregado, que daqui a pouco tu está ouvindo um evangelho que não é evangelho, um evangelho que parece evangelho, tem gosto de evangelho, tem cheiro de evangelho, mas nega a palavra de Deus. E você começa a ouvir aquilo, começa a tomar como verdade. Quando você vê, você está fazendo coisas, está dizendo coisas e está vivendo coisas que aparentemente é bíblico, mas nega a verdade de Cristo, querido. Então nessa noite, que a palavra de Deus ela possa limpar o teu coração hoje. Que a palavra de Deus ela possa te trazer luz ao meio das trevas que possa estar o seu coração. E ela possa te trazer uma nova identidade. A identidade de Cristo em mim, a esperança da glória. Já não vivo mais eu, mas Cristo habita em mim. Amém, igreja? Feche os seus olhos. Eu vou convidar os irmãos para vir aqui. Cadê as obreiras? Eu vou chamar aí. Vou chamar a Michele, diaconisa Michele, e vou chamar a diaconisa Neneca, a tá ali segurando o pão. Vai lá, Michele. Vai lá, mulher de Deus. E meu amado, hoje é dia de ressurreição. Hoje é dia de ressurreição e intimidade com Deus. Hoje é dia de ressurreição de chamado de Deus. Hoje é dia de ressurreição de perdão, querido. Querido, esquece o passado. O passado ficou para trás, querido. Eis que tudo se fez novo. Meu amado, não importa o quanto te feriram, o quanto a igreja te feriu, e quantos homens te machucaram, hoje é tempo de viver um novo tempo com Deus. Hoje é de tempo de viver uma nova identidade com Deus, de tomar posse da graça e da misericórdia do Senhor, e também da palavra, para que você não venha a ser enganado, roubado, de viver o novo de Deus, querido. E eu quero convidar você, que já lavou a sua vida no sangue do Cordeiro, que já entregou sua vida para Jesus, a fazer parte da ceia. Venha pegar o pão e o suco, volte para o seu lugar e não tome ainda, porque nós vamos orar com vocês em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Aleluia.
Glória a Deus. Aleluia. Teu sangue leva-me além a toda altura. Eu também não. Essa eu não consigo tocar, irmãos. Aleluia. Queria tocar elas, mas eu não consigo, meus amados. Mas vamos louvar o Senhor. Precioso Jesus, aos teus pés hoje estou.
perdoa os nossos pecados. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Até aqueles, Senhor, que não sabemos que cometemos, Pai. Para que possamos tomar, Senhor, esta ceia e que ela não venha a ser indigna, Pai. Então, Senhor, vai perdoando a tua igreja agora. Senhor, este sangue e o teu corpo que foi, Senhor, surrado e vertido naquela cruz. Eu te agradeço, Pai, porque não foi com ouro e nem com prata, como a tua palavra diz, mas foi com o teu precioso sangue, como um cordeiro vivo que se entregou por nós, Senhor. Eu te agradeço e que tudo, Pai, seja para a tua honra, para a tua glória e o teu louvor. Te entregamos tudo, Pai, neste altar. É tudo teu, Senhor. Eis aqui a vida da tua igreja. Senhor, fala com cada um de nós, para que nós possamos saber, Pai, que é tu que vive em nós. Te agradecemos, Pai, e te entregamos, Senhor, porque tu és o verdadeiro tesouro. Oh, Senhor Jesus, obrigada. Eu encontrei o meu tesouro. Aleluia. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Tu és o bem mais precioso, Jesus. Aleluia. Tu és o bem mais precioso, Jesus. Tu és o bem mais precioso, Jesus. Aleluia. Querido, que nessa noite você possa estar renovando a sua fé. Você possa renovar a tua intimidade com o Senhor. Você permita ser limpado pelo poder da palavra do Senhor que hoje tem sido ministrada, querido. Abra seu coração, deixe o Espírito Santo ministrar sobre a tua vida. Que você possa viver o novo de Deus nessa noite. Em nome de Jesus, que a sua vida não seja mais marcada pelo teu passado que te condenava, mas que você possa viver um novo tempo, onde Cristo é o Senhor da tua vida, onde Cristo vive em você, onde Cristo habita em você, e o teu velho homem já morreu. Em nome de Jesus, aleluia. Eu quero convidar, nessa noite, minha esposa vai estar orando pelo pão, que é o corpo. Eis aqui, Senhor, é um pedaço de pão, mas isso simboliza o teu corpo. Como esta foi a tua ordenança que deveríamos fazer isso em memória de ti. Senhor, eu sei que não somos dignos de estarmos nem sequer amarrando e descastando as tuas sandálias, Pai. Mas eu consagro este pedaço de pão. Eu consagro ele a ti, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia, obrigada, Senhor. Glória a Deus, querido. Em nome de Jesus, todos tomai o corpo, o pão que simboliza, e tomai. Nós ficamos sem aqui do louvor. Aleluia. 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 Senhor, vai trazendo a lembrança. Aleluia. Pelo teu sacrifício vivo, Em nome de Senhor, Jesus, tomai e obrigada, comei Jesus. todos. Ministra o suco, meu amado. Aleluia, Jesus. Senhor Jesus, eis aqui, Senhor, este suco de uva que agora simboliza o teu sangue. Nós te agradecemos, Pai, e te glorificamos essa noite. Obrigada, Jesus, por aquele sangue que tu verteu naquela cruz, para que hoje pudéssemos estar aqui, Senhor. Eu consagro esse suco de vinho, Senhor, na tua presença. Obrigada, Senhor, por teu sacrifício, Pai. Tu foste o nosso cordeiro vivo naquela noite, para que hoje pudéssemos estar aqui, Senhor, glorificando o teu nome e fazendo a tua verdadeira Páscoa, Pai. Aleluia, obrigada, Deus. Aleluia. Tomai todos, em nome de Jesus.
outros evangelhos, não quero mais da falsa videira, Pai. Não precisa nem aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, Aleluia, glória a Deus, Pai. tenha minha alma espero. Declare, querido, nessa noite, tu és a fonte. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aleluia. Glorifica ao Senhor, Aleluia. aplaude a Ele, querido, aplaude, glorifica. Glorifica porque mais uma vez tu teve a oportunidade de participar da ceia do Senhor. Naquele dia ele ceiou com seus discípulos. Aleluia. E ele ordenou há 2000 anos Glória a atrás. Deus. Em E nome até de hoje Jesus. fazemos isso em memória. Aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus. Deus é fiel, querido. Em nome de Jesus. Deixa o pastor tomar o suco que ele não tomou. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Querido, que você possa viver um novo tempo de Deus. Que aquilo que você já viveu no passado que foi bom e maravilhoso, querido, não venha se comparar com o novo de Deus sobre a tua vida. Que todas as experiências sobrenaturais do Senhor na tua vida não venha se comparar com aquilo que Deus ainda vai derramar sobre a tua história. Mas, querido, se o teu passado foi um passado marcado por marcas de falsos evangelhos, que você foi enganado, você foi levado a crer e a buscar um evangelho que te marcou, que te feriu, um evangelho que te levou a viver uma vida de pecado, querido, hoje o Senhor te chama a viver um novo tempo de Deus, guiado não por homens, mas pela palavra que te limpa. Querido, hoje você renova a tua aliança com Deus. Hoje você examina o seu coração e você diz para o Senhor: Senhor, eu quero viver guiado pela tua palavra. Eu não quero mais ser enganado, eu não quero mais ser ferido, mas eu quero negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e te seguir, Senhor. Pai, que nós possamos viver esse novo evangelho, que nós possamos, que não é novo, Pai, é a tua palavra. Ele é novo porque ele se renova a cada dia. Ele é novo porque traz novidade para os nossos corações. Mas é a mesma palavra que tem sido ministrada há 2000 anos atrás por ti, Senhor, e que hoje nós tomamos posse dela para viver em nome de Jesus esse novo tempo guiado pelo teu Espírito, onde não vai viver mais eu, mas tu, Jesus, vai viver, vai habitar, vai reinar dentro de mim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Você toma posse dessa palavra? Amém, glória a Deus. Queridos, quarta-feira teremos culto de oração. Eu tenho sentido falta da igreja no culto de oração. Tem sido maravilhoso que tu venha, porque Deus vai falar contigo em nome de Jesus. E sábado agora nós vamos ter algo maravilhoso aqui na igreja. Talvez alguns não saibam. Irmãos, eu quero que vocês divulguem, porque se não tiver gente eu não vou fazer. Sábado vai estar vindo um pessoal lá de Curitiba fazer aqui, o ministério dele é Ministério Bartimeu. Ele vai nas igrejas fazendo exame óptico de graça. Ele faz exame de catarata, faz exame de retinoplastia, ele faz um monte de exame, eu nem sei os nomes direito, mas ele vem com várias máquinas. Eles tiram foto do fundo do seu olho, querido, para ter uma ideia. É um negócio maravilhoso. E no fim, de graça, querido, não vai cobrar nada. No fim eles te dão uma receita. Se vocês quiserem fazer óculos com ele, vocês podem agendar com ele. Se quiser fazer receita lá fora, em qualquer ótica, você pode. O importante é que você vai ter um exame feito, um exame maravilhoso, e vai ser de graça. Então assim, ó, convide seu vizinho, seu primo, seu parente, querido, divulgue. Vai ser sábado agora, a partir das 9 da manhã até as 5 da tarde vamos ter aqui. Nós temos 40 números. A princípio poucas pessoas me deram nome. Então assim, ó, por favor, divulga, tá? Eu ia botar um cartaz aqui na frente, eu não sei se eu vou colocar ainda, mas amados, 40 pessoas é assim, ó, 40 pessoas é só a família da Michele, mas a família do irmão Ramon, a família da irmã Ana, fechou 40 pessoas. Então assim, ó, eu não queria ter que colocar uma faixa aqui, eu queria abençoar os da fé. E claro, pode chamar teu vizinho, seu parente. Então assim, ó, quem aqui
aqui gostaria de fazer um exame de visão de graça. Exames tops, querido, são bons exames. Não é aquela coisa de farmácia que tu vai lá, o cara bota. Não, irmão, vai ter exames aqui tirando foto do fundo do teu olho. Vai ter exame medindo aqui glaucoma. Vai ter fazendo mais o que mais, amor? Eu não lembro, mas são uns 4, 5 tipos de exame. E no final você vai sair com a sua receita, querido, de graça, no amor. Então assim, ó, por favor, mandem pro meu WhatsApp, quem quer, que eu vou reservar o número e a gente vai colocar ali e você vai fazer de graça, querido. Amém? Quem aqui vai estar fazendo o exame? Levanta a mão aí. Olha aí, ó. Ninguém mais? Vai fazer não, Cristina? Bruninha, já está com o olho chague aí, ó. Meu Deus, glória a Deus. Então quem quer, venha e divulgue e me manda. Fala, Ramon. Vai também? Amém. Então quem quer, me mande o nome. Pastor, eu quero. Eu vou colocar lá na relação. Porque assim, irmão, se não tiver no mínimo 30 pessoas, eu vou falar para os irmãos, não vem. Vocês vão vir à toa, porque não tem gente para fazer. Amém, amados? Glória a Deus. E quarta-feira, culto de oração. Sábado, vamos ter esse exame o dia inteiro aqui. E domingo, culto da família. Amém? Levante suas mãos, vamos orar em nome de Jesus. Mais algum aviso? Alguém? Não? Amém? Então vamos orar encerrando em nome de Jesus. Senhor, obrigado, Senhor, por este culto maravilhoso. Obrigado pela tua palavra viva, Senhor. Deus, que em nome de Jesus nós possamos permanecer firmes e constantes na tua palavra. Senhor, que a gente não venha desviar dela nem para a esquerda nem para a direita, como diz em Salmo 1, que nós viemos ter prazer em meditar na tua palavra, como foi pregado em sábado, Senhor. O homem e a mulher que permanece na palavra, ele tem vencido o inimigo. O que faz nós vencermos o inimigo é a nossa fé verdadeira e genuína em Cristo, que é o verbo vivo, Pai. Senhor, que nossa fé esteja estabelecida na videira verdadeira que é Jesus, na videira verdadeira que é a tua palavra, que nós não venhamos ser enganados, Pai, por esse falso evangelho, Senhor, por essa falsa videira que promete muita coisa, mas só traz ilusão e destruição. Mas que nós viemos permanecer firme e inabalável, Senhor, na tua palavra viva, e que nós viemos viver aquilo que tu tem preparado para nós, que nós viemos negar o nosso eu, negar a nossa carne, negar o velho homem, tomar a nossa cruz e te seguir até o fim, Senhor, sabendo, Senhor, que o prêmio da soberana vocação é a salvação em Cristo Jesus. Obrigado, nos dá uma semana abençoada, nos dá uma semana cheia da tua presença, Pai. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Levante suas mãos e com o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, oh Senhor, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre esta igreja, sobre a igreja de Jesus em toda a terra. E nós que tomamos posse dessa palavra, nós dizemos amém. Senhor, te abençoe, meu querido, em nome de Jesus. Não sai sem abraçar e beijar o teu irmão, em nome de Jesus. E amados, olha só rapidinho. Nós estamos desenvolvendo um projeto, sabe, de esporte social na igreja. A minha cunhada, ela faz jiu-jitsu. Nós já desenvolvemos isso na igreja do Nazareno. Em Canoas tem, em Porto Alegre tem. E nós vamos ter um jiu-jitsu com Cristo aqui. A ideia é nós usarmos o esporte para atrair os jovens para a igreja. Eles vêm imundo e saem lavados pelo sangue do Cordeiro. A gente está em desenvolvimento. Vai ter acompanhamento psicopedagógico pela minha esposa, que é psicóloga. Vai ter professores mestres aqui, e vai ter palavra de Deus para esses jovens. Vamos usar o esporte para lançar Cristo nesses jovens. Amém? Em nome de Jesus, Deus abençoe. Aleluia. Mas buscar em outras fontes. Não precisa